O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca, havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar um vento muito forte, e as ondas se lançaram dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou, ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que estão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da nossa salvação. O Evangelho de hoje descreve a tempestade no lago e Jesus dormindo no barco. Nossas comunidades muitas vezes se sentem como um barquinho perdido no mar da vida, sem muita esperança de poder chegar no porto. Jesus parece estar dormindo no nosso barco, pois não aparece nenhum poder divino para salvar-nos das dificuldades e das perseguições. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, temos esse belo texto em que Jesus dorme no barco num travesseiro. Uma imagem bem humana de Jesus. Jesus, cansado da exaustiva missão diante da multidão, parte para o outro lado. O outro lado do mar é uma região pagã, e os discípulos estão indo a uma direção que não conhecem, e isso sempre causa medo. Enfrentar o desconhecido sempre causa medo. A tempestade no mar assusta os discípulos, e são pescadores experientes, por isso não é qualquer tempestade. É uma grande tempestade capaz de assustar aqueles homens que conhecem e têm experiência. Mas Jesus nem sequer acorda e continua dormindo. Este sono profundo não é só sinal do grande cansaço, é também expressão da confiança tranquila que ele tem em Deus. O contraste entre a atitude de Jesus e dos discípulos é grande. E Jesus acorda não por causa das ondas, mas por causa do grito desesperado dos discípulos. E a primeira coisa que faz é se dirigir ao mar. Em primeiro ele se dirige ao mar e o mar fica tranquilo, fique quieto. E depois se dirige aos discípulos. Por que vocês têm medo? Os primeiros cristãos muitas vezes achavam que as dificuldades e perseguições eram maiores do que as suas forças. Jesus, que tinha prometido estar sempre junto deles, parecia estar dormindo. O texto quer mostrar que Jesus é uma presença que vence os poderes do mal e traz de novo coragem e confiança para os seguidores, que estão assustados com as dificuldades e perseguições. Através do texto, podemos acalmar nossos corações diante das grandes dificuldades com que a vida nos coloca à barca de nossa comunidade. Muitas vezes, parecemos estar sozinhos, mas nunca estamos de fato sozinhos. É preciso ter uma grande confiança em Deus e saber que Ele está sempre junto a seus discípulos. O jeito de Jesus falar no final do texto parece revelar, por mais assustadora que seja aquela tempestade, ela não escapava aos controles de Deus e não era preciso ter tanto medo. Jesus veio nos tirar do medo e nos ajudar a encontrar a confiança em Deus para atravessarmos todas as dificuldades, todas as tempestades da vida. Que possamos viver essa palavra e entendê-la no nosso dia a dia. Mesmo que passamos hoje por uma grande experiência de dor e sofrimento, saibamos que é preciso confiar em Deus e ter esperança. Que assim seja. Amém. Um grande abraço a todos.